Boa noite. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário ausente. Carneiro. Está presente? Presente. Professor Luana Fora. Vanderlei Feim. Wellington Cunha. Araújo presente. Consigo na presença do vereador Fernando Hilário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 24 de dezembro de 2024, às 19h07. Passaremos agora a leitura do dia com o vereador William. Boa noite a todos. Está lendo aqui livro de João, capítulo 14. É muito conhecido aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo, quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Até aqui. Consigo na presença da vereadora Silvana Forel. Passaremos agora à tribuna livre. Convido o senhor Robson Medeiros de Lima, assunto: incentivo à narração em transmissões de campeonato de futsal. Convido o senhor Robson para que faça o uso da tribuna. O senhor Robson tem... Senhor Robson não, é muito, né? Robson tem 10 minutos. Bom, primeiramente, boa noite aos vereadores, à presidenta dessa Câmara, ao público que está presente, ao público que está nos assistindo. Eu me chamo Robson, tenho 30 anos, sou técnico de enfermagem, trabalho aqui no município vizinho de Bragança Paulista, trabalho no Complexo Hospitalar Santa Casa e no Hospital Universitário São Francisco. O assunto que venho aqui tratar hoje com vocês é de autoria minha e do meu colega Júlio César, e é sobre a locução esportiva. Então, vamos começar falando o que é a locução esportiva. A locução esportiva se dá
por um indivíduo que tem uma habilidade em transmitir um evento esportivo de uma forma em que o ouvinte ele tenha a ciência do que está ocorrendo ali. Trazendo para o esporte, falando assim no futebol, quando nós ouvimos um narrador ali transmitindo uma partida, a responsabilidade dele é trazer para o ouvinte, de uma forma clara, a emoção do espetáculo e o objetivo final, que na verdade é o gol, seja contra ou a favor. Na verdade, quando o ouvinte ele está ali do lado do rádio, ele tem essa noção do que está acontecendo, mediante o que o narrador está falando. Em 1931, ocorreu o primeiro jogo de futebol narrado aqui no nosso país. Então, na época, era um marco muito histórico para a gente. E aqui vai uma mensagem que ela é bem curiosa, né? Que o rádio tem a sua antiguidade, mas não tem o prazo de validade. O que isso quer dizer? Que, mediante tanto tempo que já existe essa narração esportiva pelo rádio, nos dias de hoje que todo mundo, ou quase todo mundo, dispõe de um televisor em casa, mesmo assim ele ainda é muito presente. Trazendo ali para o meu cotidiano particular, por exemplo, quando eu estou em casa, eu, mesmo com o televisor ligado, eu diminuo totalmente o volume da televisão e aumento do rádio, porque a emoção ela é diferente, né? E quando eu vou viajar, inclusive, estou ali no meu carro, eu ligo o rádio, eu ouço ali uma programação esportiva ou um jogo sendo transmitido. Então, não existe uma validade para o rádio. Não tem um prazo de validade que ele vá, no caso, acabar. O objetivo dessa ideia, desse projeto, como é de ciência de todos, ou quase todos, ocorre um campeonato de futsal aqui no nosso município, e não é de hoje, já é de longa data. Inclusive eu, meu colega Júlio César, já tivemos a oportunidade de participar desse campeonato, um campeonato muito bem feito, muito bem elaborado, um campeonato muito gostoso de se participar. E, no nosso entender, há anos que a gente já vem conversando sobre isso. Na época de escola, né, o professor Luiz, a gente sempre também conversava sobre o esporte em Joanópolis, e eu e o Júlio sempre tivemos essa ideia, essa vontade de estar trazendo esse algo diferente para cá, para Joanópolis. Então, o nosso objetivo é tornar esse campeonato ainda mais competitivo, trazer informações de utilidade pública, mediante a apresentação do espetáculo, e divulgar aí as informações sobre o comércio local, porque normalmente quando nós trazemos algo assim para a cidade de visibilidade, o comércio também pode fazer a sua parte de visibilidade, ele também pode contar conosco. E as utilidades públicas que, mediante a nossa transmissão ali, pode estar ocorrendo de estar falando também. Para o jogador, eu acho que é de um incentivo muito grande. Quando ele toca na bola, ele vai ouvir o seu nome sendo transmitido ali. Então, isso faz um incentivo a mais para ele poder participar, né? E falando de narradores, tanto os que fizeram e que ainda fazem sucesso aqui no nosso país, temos grandes nomes aqui, como o nosso Luciano do Vale, Osmar Santos, o Silvio Luiz, Galvão Bueno, Kleber Machado, Fiore Giliotti, que foram grandes narradores aí. E uma novidade na nossa época agora, para quem já ouviu, né, a narradora mulher transmitindo o jogo aí através da TV Globo, que é uma grande emissora. Então isso também foi um marco muito importante aqui para o nosso país, de estar dando essa oportunidade também para as mulheres estarem participando. Tanto na parte da narração, quanto na parte do jogo em si. Quantas mulheres ali hoje em dia não são bandeirinhas, não são juízas. E falando da Isabelle, que é a narradora da TV Globo, ela ainda transmitiu esse ano nas Olimpíadas o futebol feminino, tanto da seleção quanto dos clubes, que hoje em dia também estão com grande poder aí no que se diz respeito ao futebol feminino. E para mim, um grande ídolo foi o Osmar Santos, que, para quem conhece, é o pai da matéria. Foi um locutor assim, fora do comum. Ele, politicamente falando, participou das diretas já, que foi a época de transição aí da ditadura para a democracia. Então, ele era uma figura pública e espetacular no como ele conseguia aglomerar
uma quantidade de pessoas ali ao mesmo tempo e falar de um tema tão sensível na época, que por conta da censura, e mesmo assim ele ainda teve essa oportunidade e no entanto que deu certo. E aí vai aqui também a história de muitos narradores aqui que estão presentes. Então, a foto aí do nosso querido Osmar Santos, nasceu na cidade aí do Oswaldo Cruz, a carreira dele se despontou aí no município de Marília, né? E daí então ele fez sucesso aí pela Rádio Globo. Outro narrador também que foi próximo foi o Fiore Giliotti, também que marcou muita história no futebol brasileiro, né? Também foi um ícone aí. Aí temos o Silvio Luiz, temos o Luciano do Vale, que já faleceu, infelizmente. E aqui vai um dado importante do IBGE. 33,4% das mulheres e 42,7% dos homens praticam algum tipo de atividade esportiva. Então vejam só a importância da prática da atividade esportiva. Hoje nós temos grandes profissionais que um dia foram moradores de rua, foram usuários de drogas, e para vocês verem que o esporte vai além disso, ele resgata pessoas, né? Ele traz moralidade, traz interatividade. Então o esporte ele é muito importante na vida do brasileiro em si. Aqui vai as imagens, né, da primeira transmissão que ocorreu aí em 1930 de futebol aqui no Brasil. A referência, buscamos aí no Museu do Esporte e na Agência Brasil. Então, gente, para resumir aqui, a nossa conclusão é a seguinte, que a gente sabe que é um processo assim difícil, tem toda uma série de burocracias, principalmente que esse ano é um ano eleitoral, então a gente não pode trazer um benefício ainda mais nessa época, a gente sabe, temos o discernimento em relação a isso, só que eu queria que os senhores soubessem que eu já vim aqui no ano de 2017, acho que até o professor Luiz estava presente na época, também cheguei aqui com esse projeto e tal, mas por inúmeras razões, ele não obteve sucesso e não foi para frente. Só que como eu sou um apaixonado aqui por Joanópolis, eu gosto muito dessa cidade, fui nascido e criado aqui, popularmente falando, e gosto muito do campeonato daqui, venho aqui de novo bater na mesma tecla e, assim, não posso cobrar de vocês aqui que vocês vão aprovar esse projeto para a gente nesse momento, mas pelo menos peço aqui um olhar com carinho para esse projeto, que um dia ele possa ser pautado aqui nessa casa de novo, né? Pode ser que seja esse ano, se não for esse ano pode ser o ano que vem, mas que vocês não deixem cair no esquecimento de novo. Temos muitas coisas para aprimorar, isso aqui é só uma ideia, o corpo do projeto ainda ele está ganhando forma, tem algumas questões para a gente estar verificando, mas a ideia é essa, partiu de nós, munícipes, né? E eu acho que quem tem a ganhar com isso é o povo aqui de Joanópolis, lembrando que nós não temos partido, não estamos aqui apoiando o partido A ou o partido B, gostaríamos que o partido A e o partido B se unissem e nos ajudassem em relação a essa questão aí, que eu acho que vai ser de benefício aí para todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de vocês estarem deixando esse espaço aí livre para nós, esse espaço nobre. Obrigado à vereadora Silvana por ter intermediado aí a parte burocrática junto com a gente. Obrigado aos senhores pelos minutos da atenção e espero aí, lá na frente, a gente está voltando a conversar sobre isso novamente. Obrigado. Quero agradecer também só a minha família que está aqui presente, minha esposa, minha sogra, meu sogro, então, e vocês aqui por ter dado essa oportunidade. Algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, a vereadora Silvana. Boa noite aos ouvintes, aos meus colegas, à presidente e seu vice-presidente da Câmara. Robson e Júlio, muito obrigada por vocês estarem aqui e trazer mais uma condição de fomento do esporte na nossa cidade, né? A gente teve alguns momentos ícones que, durante um campeonato de futsal, a gente deixou com que um menino, eu não lembro o nome dele agora, mas que ele participou pela assistência social. Se algum depois dos vereadores lembrarem do nome dele, pode até pontuar aqui. Gilson. Ele, pela assistência social, tinha o sonho de transmitir um jogo e tal. E aí a gente deu essa oportunidade para ele, ele ficou muito feliz, né?
Aqui na cidade, a gente teve o Enio Ricanello, que até televisionou um evento que eu fiz em Bragança, uma maratona aquática, na Marina Confiança, no ano de 2016, e foi maravilhoso. O Enio hoje já está transmitindo pela Band, pela Record, ele virou realmente uma figura expressiva e legal, porque ele é nativo de Joanópolis, e eu espero que ele esteja ganhando cada vez mais frutos aí, como eu espero que vocês também consigam elaborar esse projeto, pensar em todas as modalidades esportivas, se fosse possível, porque dentro do esporte a gente ainda está engatinhando, né? Então, a gente tem aí os campeonatos bem pequenininhos. Esse ano, por exemplo, foi o primeiro torneio de voleibol no município. Então, olha como a gente ainda está devagarzinho, né? Quem sabe a gente consiga vencer junto, né? Essas resistências de outras modalidades sendo transmitidas, também seria muito legal. Eu e o João Gabriel e a Patrícia, lá do Ginásio de Esportes, a gente também quer fazer o campeonato de natação, de triatlon, né? A gente quer fazer uma maratona também aqui na cidade, só que a gente ainda não achou uma estrutura nas margens da represa que comportassem um número grande de atletas, né? Mas a gente tem os campeonatos de bicicross aqui na cidade, então que vocês já podem pensar numa oportunidade dessa. É lógico que nós, como vereadores, a gente não vai ter essa facilidade a gente não tem essa possibilidade de contratação de serviço. Isso não existe aqui dentro da Câmara, né? Mas a gente pode, de repente, estudar junto a vocês um projeto de lei que indicaria que houvesse uma licitação para ter esse tipo de serviço no município, né? Então, esse seria o papel do legislador aqui dentro da Câmara. E aí vocês participariam de uma licitação. Dentro dessa licitação tem uma burocracia, que vocês sabem que o poder público não é tão simples, né? Você vê que uma simples apresentação existe toda uma burocracia e tudo mais. Então, tem uma burocracia no setor de licitação. Até o Wellington, nosso vereador aqui da cidade, também participava desse processo de licitação. Ele pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Pode contratar. Então, assim, a gente pode auxiliá-los para que vocês tenham espaço no município, né? Mas dizer que nós, vereadores, pudéssemos contratar o serviço já é um pouco mais difícil, tá? Mas agradeço de coração por vocês fomentarem de uma outra perspectiva o esporte e que vocês não desistam e sejam resistentes para que isso aconteça mesmo e pensar em diversas modalidades esportivas, né? A gente teve nesse final de semana o campeonato, um torneio de beach tênis que está sendo uma febre. Hoje o professor Luiz trouxe um recurso que veio uma quadra, né, de beach tênis, beach vôlei, beach futebol de praia, e está sendo feita. Então, começaram já as obras, em breve ela vai ser inaugurada. Então, pensar nessas outras possibilidades, né? Não descartando nem o futsal, nem o futebol, tá? Mas são modalidades que têm muita concorrência, né? Então, de repente, uma licitação que seja de uma outra modalidade esportiva, talvez vocês estejam à frente nessa questão da licitação. Tá bom? Obrigada por estarem aqui novamente, obrigada à família de vocês por estarem aqui prestigiando vocês, e também por nos prestigiar, porque é difícil ver a Câmara cheia de pessoas para entender como é que é o processo legislativo, né? Então, agradecer, dizer uma boa noite também para a Cida, que está aí, e a Lilian, né, que elas trabalham no Recanto Feliz, com os idosos, e agradecer por todos vocês estarem aí escutando a gente também. Obrigada. Eu vou me manifestar daqui mesmo. Boa noite a todos, primeiramente. Obrigada, Robson, por toda essa explanação aqui, com certeza muito importante. Só para corrigir uma fala da vereadora, esse projeto ele não precisa passar por um processo licitatório. O que falta aqui na cidade, não estou falando nem dessa gestão, o que sempre faltou aqui é um departamento onde instruíssem mesmo as pessoas que desenvolvem projetos sociais. Falta um departamento para instruir essas pessoas de como elas podem fazer para conseguir chegar até o Poder Executivo pedindo aí conseguindo, na verdade, um fomento,
né, através de uma OSC, por exemplo. Então é isso que falta, não para essa gestão, não para a gestão que passou, nunca teve esse departamento aqui para que instruíssem as pessoas que desenvolvem projetos sociais para que elas conseguissem recursos através dos fomentos. Então, né, até deixo à disposição aí, a Marina, ela já ajudou um projeto aqui do nosso município, a Marina é minha chefe de gabinete, ela já ajudou um projeto do município, dando toda a instrução de como conseguir esse fomento, então deixo ela à disposição de vocês também, mas que deixo um recado, né, para todos os candidatos aí, agora é uma época eleitoral, que coloquem em suas propostas esse departamento para instruir essas pessoas que têm um projeto social, que isso é muito bacana. Se a pessoa ela for instruída, com certeza ela vai chegar no Poder Executivo através de um chamamento público, não de uma licitação, tá? Mas através de um chamamento, e aí sim ela pode conseguir o fomento para poder desenvolver o esporte aqui no município. Então eu não entendo o porquê até hoje ficou esquecido, como você disse, lá em 2017 você já esteve aqui, e é uma coisa, digamos que simples de resolver, com certeza é burocrática, mas a partir do momento que temos, né, as instruções à disposição, isso aí se torna uma coisa fácil para que vocês consigam aí o fomento e consigam desenvolver o projeto aqui na cidade. Então, deixo a Câmara de portas abertas aí para o que vocês precisarem, para outros projetos que vocês também conheçam de pessoas que desenvolvam projetos aqui no nosso município também, porque com certeza é muito importante. É um braço da administração pública que deveria ser valorizado, porque traz visibilidade para a cidade, além de resgatar vidas, né? Como você disse, o esporte ele salva vidas, então deveria sim ter esse departamento aí para instruir todos os projetos, para que vocês consigam o fomento e consigam desenvolver esse lindo projeto aqui no nosso município. Obrigada pela participação. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador Wellington. Bom, boa noite, meus colegas, nobres colegas vereadores, público que nos assiste, a família toda, o Robson que está em peso aqui, bonito de ver, isso é bastante importante para a gente. Robson, você falou de números, e eu gosto bastante de trabalhar em cima de precisão, sabe? Você falou de um número aqui bastante relevante, que 42% da população pratica algum tipo de esporte. Mas eu acredito que 90% da população acompanha o esporte. E é esse público que a gente tem que bater. Por mais que a pessoa seja sedentária, ou que não goste, mas se ela gosta de acompanhar um joguinho de futebol, gosta de acompanhar a peladinha do final de semana, e isso é muito importante. Apesar do nosso Brasilzão estar indo de mal a pior ultimamente, o pessoal ainda gosta de assistir, eu acho bastante importante. Um exemplo é aqui na nossa sessão de Câmara. Muitas pessoas nos cobram o motivo pelo qual não transmite mais a sessão de Câmara na rádio. Todo mundo, eu dou um exemplo, a minha mãe, ela assistia toda vez que passava na rádio. Toda vez ela ligava lá, ia fazer as coisinhas dela, deixava rolando. E hoje em dia, minha mãe, muito simples como ela não sabe ligar direito o YouTube, colocar na TV, ela não assiste. Então, muitas vezes ela assiste quando eu vou lá, coloco para ela assistir, venho correndo, eu chego um pouquinho atrasado na sessão para que ela possa estar acompanhando. Então, é muito importante isso daí. E falando, até ligando essa questão do YouTube, tem um amigo meu que ele é jogador de várzea, e ele está sempre num time de futebol bem bacana, sabe? Ele é de Piracaia, mora em Campinas, mas pega uns times lá da região. Eu sempre vejo eles postando uns recortes, cara. E isso é o que eu queria entender melhor até como que funciona, porque eu vou ser sincero, eu sou bem leigo nisso. Eu percebo que tem umas câmeras nos campos que eles jogam, que sempre tem os recortes do gol dele, a filmagem com narração, e eu queria saber se ligaria isso. Sei lá, o YouTube meio que ligado também para a rádio, se dava para fazer isso daí. Seria maravilhoso se desse fazer aqui na cidade, cara. Imagina colocar isso não só na quadra, mas colocar no campo, colocar nos dois campos, fazer jogos simultâneos. Eu acho que seria fantástico, fantástico mesmo, porque muitas pessoas querem assistir, querem acompanhar, mas por falta de tempo, está trabalhando, às vezes o jogo é sábado de manhã, a pessoa está trabalhando, mas dá para ela pelo menos estar ouvindo, estar acompanhando, assistindo de canto. A ideia é fantástica, maravilhosa, até a Silvana falou do Enio. O Enio, acho que foi um dos meninos mais corajosos aqui na nossa cidade, foi sozinho para São Paulo, sabe, sem ninguém, foi para lá, está narrando jogos até em italiano, se eu não me engano, que ele fala, narra em outros idiomas, até mandar um abraço para ele. É um menino que merecia ser homenageado aqui, inclusive, até deixar esse gancho aqui para a gente, um menino que merecia uma homenagem nossa. Tem uma história bem bonita, o pai dele faleceu, ficou só com a mãe dele aí, abandonou tudo aqui, foi seguir atrás do sonho dele e graças a Deus está evoluindo e levando o nosso nome, da mesma forma que você leva o nosso nome. Então,
O que a gente puder fazer por intermédio da Câmara, pode ter certeza que a gente vai fazer. Como a Silvana mencionou, aqui a gente não é o órgão contratador, a gente é o órgão legislador. O que a gente faz? A gente cria leis. Se tiver uma necessidade de regulamentar, a gente regulamenta. Mas eu não vejo que se há de fato uma necessidade. Eu acho que vai mais pela vertente do que a Geisa falou, de uma contratação por um projeto. Trazer um projeto propriamente dito, não precisa regulamentar, porque eu vou fazer uma lei para contratar um terceiro, não vejo necessidade alguma. Mas uma contratação direta pelo poder público pode ser feita. Hoje até dá para fazer um chamamento. Chamamento tem algumas peculiaridades. Tem que ter CNPJ, uma empresa tem que ter um certo tempo no município, aí tem que ter lei municipal de interesse público, tem algumas regrinhas. Só que pode até fazer uma contratação direta para o poder público, dependendo do valor da licitação. Hoje, então, é interessante, a gente precisa entender um pouquinho melhor, porque eu vou ser o especialista nisso. Você vai trazer isso para a gente, falar tudo o que você precisa e vamos trabalhar junto. Tenho certeza que essa Câmara aqui vai poder ajudar, o que for necessário, até pensar nessa ideia, amadurecer, de colocar umas câmeras lá no ginásio, lá, transmitir ao vivo, cara, seria muito massa. Porque o quanto não iria estimular o pessoal. Imagina, tem uns pernas de pau lá que ia ficar feliz da vida, rapaz, de vez jogando, imagina. Ou aposentado aí, né? Mas tem uns meninos até brincando, eu sempre falo aqui, a gente trouxe aqui, acho que foi a Geisa ou a Silvana, fez uma homenagem pro Vitinho. Foi a Geisa? O Fernando. Cara, o menino voa, cara. O menino era para estar, se ele tivesse começado um pouquinho antes, quem sabe por uns recortes desse. O cara tá publicando na rede social ali, tinha sido contratado por um time aí gigante, aí o cara estava representando a Joanópolis mundo afora. Então, Robson, parabéns pela iniciativa, vamos para cima, tenho certeza que todos nós aqui estão de acordo, que a gente puder ajudar. Fantástico, e não vamos deixar morrer igual morreu em 2017. Vamos para cima e vamos apertar, independentemente de quem for assumir o legislativo, ou continuar no legislativo, ou no executivo. Vamos junto. Parabéns, irmão. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vou falar, senhor presidente. Primeiro agradecer, Robson, a presença aí. Vou falar como conhecedor de causa agora, né? Eu jogo ainda o futebol da várzea, eu vivo ainda jogando aí por São Paulo, Bragança, sul de Minas, e realmente esse trabalho é um trabalho mais independente, é um trabalho bem independente, sabe? É um trabalho que muitas das vezes não precisa de iniciativa do poder público. Então, eu acho que você poderia até já estar narrando no município. Eu acompanho as rádios, as transmissões dos jogos que são fora daqui, nos jogos que eu faço, né? Inclusive Atibaia. Nós fomos campeão recentemente pelo Santo Tomé, e a rádio transmitiu também em parceria com um canal do Instagram, mas aí por iniciativa privada mesmo própria, não precisou na verdade nada da prefeitura. Então ele trouxe alguns patrocínios, né, colocou a sua câmera dentro do seu canal do Instagram, ele fez a transmissão, né, divulgou para a região, para quem não queria e não conseguiu ir no jogo. Mas a sua ideia é interessantíssima para que nós criemos algum meio de incluir isso no nosso esporte. Porque realmente, se você quiser ter narrado, você já poderia estar até narrando. Inclusive nos campeonatos que tivemos aqui em Joanópolis de campo, nas duas finais que teve no esporte e no veterano, foi feita a transmissão. Veio o Marco, que é irmão do esquerdo, ele tem um canal no YouTube, tem algumas coisas, então foi feito. Mas essa ideia que você trouxe para nós fomentarmos esse campeonato, dar um atrativo do campeonato é muito interessante. Porque aí, com certeza, se você quiser narrar, inclusive já faço convite aqui, sem o secretário saber, sem nada, o campeonato municipal de futsal ele vai voltar, então a gente estará conversando aí com o secretário da pasta, para que você possa fazer essa transmissão aí, né? Já dar a sua cara, já fazer acontecer mesmo, mas é algo realmente independente, é algo que não precisa do poder público para você fazer. Então, a sua ideia de trazer e de fomentar isso daí, de trazer para cá, e nós criarmos algo, sentarmos para estudar algo, para que os campeonatos da cidade sejam transmitidos, cara, é sensacional. Vai valorizar o espetáculo, vai valorizar os jogos, os atletas também vão ter, igual o Hélito falou, os recortes. Eu não coloco mais o recortes meu, Hélito, porque só esses dias eu coloquei de um pênalti que eu defendi aí, mas não é sempre, né? Então eu tive que colocar. Mas é interessante. É interessante para realmente divulgar
e para que essa criançada, essa meninada mais jovem aí, possa se sentir realmente valorizado, possa postar o seu vídeo no Instagram. Então, cara, parabéns aí pela coragem, por não desistir, já vem de longo tempo, desde 2017, mas nós estamos à disposição de vocês aí. E já vou adiantar que nós já vamos estar conversando com o secretário para poder realizar aí, quem sabe, já essas finais do Campeonato Municipal para esse ano, e a gente pensa em algo que possa fomentar e possa divulgar mais o nosso campeonato a partir do ano que vem. Então, parabéns, continue na luta aí e conte com a gente, tá bom? Deus abençoe. Mais algum vereador gostaria? Com a palavra, professor Luiz. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres vereadores. Parabéns, meninos, pela tentativa, né? A segunda tentativa do Robson e do Júlio. Em 2017, acho que finalzinho, 18 mais ou menos, nós tentamos, né? Eu levei até o prefeito Mauro na época a ideia. Como foi dito aqui, né? Nós, vereadores, acabamos de mãos atadas, a gente não consegue dar gastos, ou seja, onerar o Poder Executivo, para que o Poder Executivo tenha gastos. Eu lembro que, à época, eu tentei, né, sugerir que fosse feito pelo YouTube, né, mas me parece que tinham algumas regras, eu não sei se hoje pode, mas, à época, o prefeito me disse que não era possível, né? Então, eu acredito que uma alternativa tenha, não sei se é essa questão da licitação, mas vai ter que partir principalmente do Poder Executivo, né, de fazer isso. E aí você estava falando dos narradores aí, né? O Enio Ricanello, que foi citado aqui, é um jovem, deve ter 27 anos. Eu morava de frente da casa dele quando os meninos jogavam futebol na rua, inclusive meu filho, e ele narrava, né? Ele não jogava de forma alguma. E hoje ele está na TNT Sports, está narrando a Champions, né? A Champions. Então, demonstra o quê? Que ele batalhou muito, né, para conseguir atingir o objetivo. Então, fica aqui o nosso compromisso, né, de agora mesmo, nesse final de mandato, de tentar ver uma forma de agilizar. À época, conversamos com o prefeito, não havia uma possibilidade dessa contratação. Como a gente tem aquele projeto que subsidia os atletas, né, que são atletas esportivos, né, do futebol, da corrida, etc., talvez, né, a gente consiga, não sei se possível, consiga colocar também essa questão da narração em alguns eventos, né, nesses eventos que vocês citaram. Mas estão de parabéns, podem contar conosco nessa nova tentativa. Mas não desistam, tá bom? Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Pode falar. Vamos lá, então. Acabou deixando eles confusos, né? Pode, não pode, pode, não pode, enfim. Meninos, então acho que o Fernando Hilário deu uma alternativa, que é o que estão fazendo nos campeonatos, porque eu tenho um filho no Corinthians e a gente paga a locução, né? Então, assim, se for pelo setor público, tem uma burocracia existente. Se for diretamente com a Secretaria de Esportes, eu acredito que vocês peçam uma liberação para utilizar o espaço e talvez cobrem de quem gostaria de televisionar aquele campeonato, né? Que não necessariamente vai ser a prefeitura. Então, se a prefeitura se negar pelos serviços de vocês, tem que haver uma forma, que é pelo processo licitatório, por conta do recurso, né? Ou de forma particular, que dá para ser feito. Eu não sei, talvez o Fernando Hilário possa falar, se ele souber,
como que foi feito as outras transmissões com essas empresas. Se o pessoal pediu concessão, pediu liberação do espaço, não pediu, enfim, porque eu não tenho ciência sobre isso, porque os projetos geralmente têm que ter CNPJ, né, os que querem passar pelo poder público e ser subsidiados pelo poder público, tem que ter um CNPJ, tem que ser um projeto já formado por um tempo, né? Mas como o Fernando deu essa possibilidade de ser direto, até é legal, de repente, a gente saber como que é feito, porque eu desconheço. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Se o Robson tiver alguma questão para finalizar, tem 3 minutos, Robson. Então, só para deixar claro aqui, igual eu estava falando com o professor Luiz, na época que eu vim aqui para apresentar o projeto, a ideia do projeto, no caso, eu tinha conversado com o senhor Toninho, que é o responsável aqui da rádio, né, local, e na época ele havia me informado que tudo isso dependia de um aparelho, que o nome desse aparelho era o Link, que tinha que instalar lá na quadra para poder transmitir o sinal. Aí, segundo ele, disse que o aparelho, o custo desse aparelho era um custo um pouco alto e que, na verdade, era inacessível para a rádio, está dispondo desse equipamento lá para o local, né, no caso, lá na quadra. Né? E aí, mediante a isso, na época, eu tentei entrar em contato várias vezes com o vereador Marquinho, que é através dele que eu cheguei até aqui, né? E apresentei primeiro a ele a fala, e ele me propôs que iria conversar com o prefeito, na época que era o Mauro Garcia, para resolver essa questão. Mas aí o contato ficou cada vez mais difícil, e se deu por a desistência do assunto, né? Só que, mesmo depois que ocorreu tudo isso, eu sempre conversei com o Júlio, falando, né, Júlio, é uma pena, né, porque a cidade aqui gosta do campeonato que ocorre aqui, todo mundo vai, principalmente na final, enche de gente lá na quadra, então é um campeonato de bastante visibilidade aqui para a cidade. Aí eu falei, que legal que seria se desse para a gente colocar até, na época a gente pensou, né, de ver uma possibilidade de até custear do próprio bolso, mas infelizmente não tinha como. Agora, como hoje tem essa modernidade da possibilidade da gente estar transmitindo pelo YouTube e com recursos próprios mais em conta, porque tem uma série de legislações que impedem que você divulgue a imagem do jogador, por exemplo. Mas, até onde eu sei, quando a gente deixa a imagem para nós, e aí você só menciona o nome do jogador, e isso não tem uma legislação que proíba que você faça isso. Agora, a partir do momento que você mostra o jogador, aí já é diferente. Né? Aí é por isso que liberou essa questão pelo YouTube agora, e pelo recurso próprio. Só que na época, como não havia essa questão, aí o que impediu foi exatamente essa adequação aí do aparelho. Estamos dando início ao expediente às 19h45. Passaremos ao expediente do Poder Executivo. Solicita a secretária que faça a leitura do ofício. Ofício de número 93 de 2024. Secretaria de Saúde. Encaminha a prestação de contas do segundo quadrimestre do próprio ano da própria saúde. Algum vereador deseja se manifestar sobre o ofício? Passaremos agora ao expediente do Poder Legislativo. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 65/2024. Ao presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Requerimento de número 65 de 2024. Geisa Mirella Costa, vereadora em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, em relação aos relatórios trimestrais de fiscalização, requer: 1. Em relação aos últimos trabalhos de fiscalização da Comissão de Finanças e Orçamento, notadamente, obra do Mirante do Juquitão. Por qual razão a comissão ainda não finalizou o
o relatório final. Ainda sobre essa obra, existe indícios de irregularidade? 3. Caso a resposta do item anterior seja positiva, quais foram as irregularidades apuradas? 4. Caso a resposta do item anterior apresente irregularidades apuradas, quais serão as medidas adotadas? 5. Quando essa comissão vai concluir o relatório? Justificativa. Trata-se do exercício do poder de fiscalização e controle de gastos públicos, assim como para esclarecer as medidas adotadas para controle de gastos públicos e uso de recursos públicos. Demais explicações necessárias serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 17 de setembro de 2024. Geisa Mirela Costa, vereadora. Algum vereador gostaria de se manifestar? Passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Fein. Wellington Cunha. Araújo. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Professor Luiz. Michel Tucurim ausente. Silvana Furel favorável. Geisa do Carneiro. Favorável. O requerimento foi aprovado por 9 votos. Solicita a secretária que faça a leitura da indicação. Indicação de número 125. Só corrigindo sobre a votação do requerimento 65/2024, o requerimento foi aprovado por 8 votos. Alô, 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 alô. Vamos lá. Indicação de número 125. Indicação de número 125 do ano de 2024. Geisa Mirela Costa, ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Indica que a comissão faça a devida fiscalização em relação ao plano odontológico descontado na folha de pagamento dos servidores e que não está disponível. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre a indicação? Não havendo manifestações, a indicação será devidamente encaminhada. Passaremos ao tema livre, com a palavra Vanderlei Feinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. Semana passada eu falei sobre um muro ali perto do bairro dos Pintos. Ontem um morador me ligou, falou que a prefeitura encostou os materiais lá para fazer o serviço. E graças ao bom Deus está sendo realizado o serviço lá, por causa que estava conversando ali com o vereador Alexandre. Ele falou mais ou menos tem uns 50 metros de muro lá. E no que caiu lá, é mais ou menos 10 metros, por causa da chuva. Daí, se vier a chuva lá e não fazer o serviço, é perigoso cair o restante do muro. Mas, graças a Deus, está sendo feito o serviço lá. Então, a gente tem que estar vindo cobrar, mas tem que estar agradecendo quando está sendo feito. Em conversa com o secretário Claudinho, pedi para ele também. Eu ia fazer uma indicação, mas falei pessoalmente que ele estava passando na rua, fui lá conversar com o pessoal lá no bairro do Sertãozinho. O morro lá do Sertãozinho estava ruim, já foram lá fazer o reparo necessário,
Então, a gente fica muito feliz com essa parte aí de estar sendo atendido. E também tive várias reclamações ali do Caipirão até o Ibebrajão, os buracos. E ali também, no bairro dos Pires, uns buracos também na pista. Falar para o prefeito Adalto comprar a massa asfáltica para estar tapando esses buracos que estão na nossa pista aí. Porque está começando a desburacar e precisa ser feito urgentemente, por causa que, senão, não há suspensão de carro e os moradores do sítio, quando vêm para a cidade, não têm condições. Então, a gente tem que estar cobrando, mas tem que estar agradecendo. Isso são essas minhas palavras. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com a palavra, Wellington Cunha. Bom, boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham pelo canal YouTube, o público presente. Bom, pessoal, bastante gente vem acompanhando aí a sessão de Câmara. A sessão da Câmara passada teve uma repercussão bastante grande. O pessoal mandou bastante mensagem, perguntando e tudo mais. E assim, gente, quem acompanha o nosso trabalho aqui na Câmara nesses últimos 3 anos e pouquinho, sabe que a gente sempre procura estar trazendo propostas, projetos. Todos os vereadores aqui correram atrás de deputados, correram atrás de emendas, correram atrás de projetos bacanas aqui para a cidade. E assim, nesses últimos, vamos pôr, 2 anos e meio aproximadamente, todos os vereadores aqui foram atacados. E agora, nesses últimos tempos, nessa última semana, para ser mais exato, essas pessoas que só atacaram estão se dando de vítima, se fazendo de vítima, né? Eu não sei se vocês lembram, na festa de São João Batista, padroeiro da nossa cidade, eles se deram o trabalho de fazer um folder com a foto de todos os vereadores, ofendendo todos os vereadores, abertamente para toda a cidade, todos os visitantes viram essa atitude, que eu posso dizer, o mínimo ingrata, para não falar outra palavra. E assim, me entristece muito ver que pessoas do bem estão comprando essas ideias. Pessoas do bem estão se voltando contra nós. Nós, pessoas aqui que todo mundo sabe onde mora, quem é o pai, quem é a mãe, onde trabalha, a vida inteira optou por estar aqui, ou escolheu Joanópolis como lar de verdade. E assim, não existe político perfeito, da mesma forma que não existe ser humano perfeito, não é verdade? E, analisando até as respostas à minha fala da última semana, eu vou ser sincero, eu ri. O meu sentimento foi bem engraçado, viu? Eu ri, porque ninguém respondeu nada do que eu falei aqui. A única coisa que eles fizeram foi fazer o que sempre fazem: enrolar e culpar os outros pelos seus atos. Sabe, se entrar no meu perfil no Instagram agora, se vocês quiserem entrar lá, é o Wellington Cunha, BR, tá? Vocês vão ver o meu trabalho. Vocês vão ver que tem foto minha pessoal, saindo, fazendo as coisas. Vão ver que tem muito falando sobre o meu trabalho, visita na Assembleia, reunião com deputados, propostas, conquistas. Vocês não vão encontrar um vídeo meu falando mal de um vereador, falando mal de algum prefeito, falando mal de algum grupo político. Vocês não vão encontrar. Pode procurar, ponta a ponta lá. Eu nunca publiquei isso. Porque quem tem que avaliar isso é a população. Mas veja dessa tiazona do Zap Zap aí, que vive postando vídeo no TikTok. Se vocês entrarem, é o inverso. É completamente o inverso. O que tem lá é só vídeo julgando os vereadores, julgando o prefeito, julgando o antigo prefeito, julgando. Não tem proposta. Analisem os últimos vídeos. É um vídeo falando de mim, outro vídeo falando da Câmara, outro vídeo falando de mim,
outro vídeo falando da Câmara, outro vídeo está falando do prefeito e falando, precisamos de mudança, mudança. Desculpa, população, mas é essa mudança que vocês querem? Sabe, aqui a gente não faz as melhores escolhas sempre, a gente faz o que a gente consegue trabalhar naquele momento, com a documentação que a gente tem num processo naquele momento, são baseadas nas nossas escolhas. Conforme participação popular também, bastante importante, mas esse tipo de pessoa é uma escolha que a gente faz pensando no pior para a cidade. Pensando no ódio mesmo, pensando na vingança, pensando no quanto pior, melhor, e daí vai falar lá na frente, nossa, eu achei que ia ser diferente. Não é. Se a pessoa não consegue apresentar uma proposta agora, lá na frente ela não vai mostrar serviço, ela vai mostrar perseguição. Num dos vídeos da senhora Pavão, ela até tira sarro de mim, fala, nossa, o Wellington demorou tantos anos para terminar a faculdade. E eu tenho que concordar com ela, gente. Eu realmente, minha faculdade levava 5 anos, eu demorei 7 anos para terminar. E eu tenho que concordar com ela. Não, ela não mentiu nessa parte. Naquela época, quem é aqui de Joanópolis sabe, o meu pai foi roubado, ele perdeu o único patrimônio que ele tinha, que era um caminhão. Ele foi sequestrado, amordaçado, foi surrado, foi encontrado embaixo de um viaduto em São Paulo, todo judiado. E naquela época, um pouquinho tempo depois, a gente tentou se reerguer e não conseguiu. A gente faliu. A gente perdeu tudo que a gente tinha. Tudo o que a gente tinha de material. Mas a gente não perdeu em nenhum momento a nossa honra. Naquele momento eu ergui minha cabeça e eu escolhi, ao invés de fazer a faculdade, continuar na faculdade, eu escolhi fazer bico para ajudar a minha família em casa, para a gente se reerguer. E a gente conseguiu. Com a glória de Deus, a gente conseguiu se reerguer. A gente conseguiu. Naquele período, eu trabalhei em serraria, trabalhei tirando cavaco de serraria. Naquela época eu trabalhei, por curiosidade, se vocês tiverem vontade de saber, desce perguntar para o Necão lá o que eu fazia para o Necão. Eu plantava grama para o Necão no final de semana para fazer bico. Quem não me conhece, hoje me vê aqui de terno, como tem uma senhora que falou que o debate deveria ser sobre horta e não sobre administração pública, ela critica muito a roupa que eu visto hoje em dia. Só que ela não criticava quando eu tinha 14 anos de idade e entrava no brejo com a água até o peito para cortar taboa, para complementar a renda de casa. E tenho muito orgulho disso. Muito orgulho, porque hoje meu pai forma um homem que administra a casa, que dá uma vida digna para sua mãe, um homem que cumpre com todas as suas obrigações financeiras, um homem que ajuda a cidade dentro e fora da Câmara, um homem que, apesar de ter trancado a faculdade por um período, voltou, passou de primeira na UAB, fez pós-graduação em Direito do Trabalho, em Direito Processual do Trabalho, em Direito Administrativo, em Gestão Pública, agora está fazendo a segunda faculdade de Gestão Pública, um homem que hoje advoga, um homem que ajuda o município. Então, se uma pessoa como essa critica uma pessoa do bem para tentar estar aqui, desculpa, mas eu acho que os valores estão invertidos na nossa sociedade. Eu enxergo que... Eu tenho muito orgulho. Essa mesma pessoa falou lá atrás que eu usei a morte do meu pai para fazer campanha. E eu nunca usei a morte do meu pai para nada. Mas eu uso a vida dele para tudo. Porque o que ele fez na terra tem que ser idolatrado para todo sempre. E para onde eu puder levar o nome dele, da minha família, da minha mãe, eu vou levar, dentro e fora da política. E eu prometi para ele, no caixão, quando ele foi enterrado, no dia 19 de agosto de 2020, momento que eu já estava exonerado, já estava fazendo campanha. Eu prometi para ele que se eu fosse eleito, ia entrar e sair de cabeça erguida aqui dentro. E é isso que eu vou fazer. Pode ter certeza disso. Boa noite a todos. Com a palavra, William Araújo. Alexandre Ribeiro. Boa noite a todos, senhores e senhoras vereadoras. Falar um pouquinho aqui de um assunto que eu vi na internet essa semana. Vou citar aqui o vereador Wellington. Eu vi um vídeo do candidato Mauro Garcia, onde ele se defendia a respeito de algumas falas, de algumas mentiras, de algumas fake news que estão sendo lançadas aí.
que ele desistiria da sua campanha, que era para o povo que ia votar nele, votar no candidato Cristiano, no caso. Eu quero falar aqui com toda sinceridade aqui. A gente teve junto com o Mauro lá atrás, lá numa eleição, ele foi eleito. Por convicções políticas não estamos mais juntos hoje, mas é um cara íntegro, e dá os parabéns para você, Mauro. Olha, parabéns, você foi firme, foi muito bem naquilo que você falou. Vai fundo nisso aí. Aquele grupo que fala essas coisas era o grupo que o senhor, graças a Deus, desapegou da sua vida. E está lá do outro lado lá, e vai levar aquele menino lá para o buraco. Porque é isso que ele vai conseguir só, com aquele pessoal lá, que tem o olho muito grande. Então, parabéns pela sua integridade, Mauro. Porque hoje a gente vê muitas fake news agora, e o povo que não tem um mínimo de respeito com a gente, eu vou falar no meu caso, uma pessoa que, eu tenho 54 anos, estamos há 43 anos aqui em Joanópolis, aqui. Viemos aqui para Joanópolis, a cidade tinha 5.500 habitantes. E, no passar do tempo, veio vindo um povo para cá, um povo ruim, um povo que não soma para a cidade e não respeita as nossas raízes aqui e o que nós viemos fazer aqui na cidade, aqui, que foi somar para a cidade. Senhora presidente, eu não vou admitir hoje interrupção, tudo bem? Essa senhora, toda vez que ela vem aqui na sessão, ela vem para... Peço ao público que não se manifeste. Peço ao público que não se manifeste. Por favor, Simone, retoma o tempo do vereador. Vamos manter o respeito. Obrigada, senhora presidente. Vou continuar meu raciocínio aqui. Então, a gente saiu vereador, soma para a cidade, tenho meus filhos aqui, tenho minha família aqui, e vejo essas picuinhas que a gente vê em rede social, de pessoas denegrindo a nossa imagem, não só a imagem do vereador Alexandre, mas de todos os vereadores, assim como citou o vereador Wellington aí na festa de São João, que as pessoas são sempre aquelas mesmas pessoas que estão do lado de lá. É o Titanic do candidato Cristiano, está lá, está batendo no iceberg e vai afundar. Então eu quero falar para o Cristiano aqui, Cristiano, você está assistindo aí a sessão, com certeza, respeite o meu trabalho. Eu tenho 2 mandatos aqui, vou completar agora. Fui secretário por 2 anos e pouco nesse mandato. Tenho mais de 3 milhões de reais que eu busquei em emendas parlamentares para a cidade. Eu não fui um vereadorzinho de um mandato só, que o muito que foi para Bragança Paulista comer churrasco na churrascaria lá em Bragança. Eu busco recursos, eu saio para fora, eu faço a minha parte. Então, respeite o meu mandato, respeite a minha pessoa e respeite a minha família. Porque se o senhor tem um gabinete do ódio aí, o senhor trava a boca, porque o senhor tem rabo peludo. E o senhor não quer que a gente puxe esse rabão peludo que o senhor anda por aí, o senhor manda o pessoal baixar a bola aí. Porque eles têm muito mais a prejudicar o senhor do que qualquer outro de nós aqui dentro. Eu estou indignado com o que fazem com a gente, com as vergonhas que querem fazer a gente passar. Mas eu tenho visto a população na rua, vereador Wellington. Não é isso que eles estão plantando, não. A população gosta muito da gente. Não, eles não vão denegrir a nossa imagem. Então eu falo para o vereador, que foi vereador aqui dessa casa aqui por um mandato. Segura esse pessoal aí, porque o senhor está abrindo a sua própria cova. A gente quer campanha limpa e o senhor está deixando o negócio desandar. Mas não se esqueça, vereador, candidato Cristiano, tem mais uma sessão. E tem coisas bastante interessantes para serem faladas nessa próxima sessão. Respeite a minha pessoa, respeite o meu mandato. Chega de picuinhas em rede social, de palhaçadas em rede social. Se vocês não têm o que fazer, passa a mão numa enxada e vai carpir um lote.
Com a palavra, vereador Fernando Hilário. Senhor presidente, nós vereadores, boa noite. Deixo aqui meus cumprimentos a todos vocês, a quem nos tem acompanhado de casa. Nós tivemos algumas demandas realizadas nessa semana, inclusive uma delas em questão da segurança, no qual eu vou falar nesta noite. Estivemos na nossa reunião frequente do CONSEG, e nós, em conversa ali com o delegado, com a Abel, com todo o corpo ali técnico da Polícia Civil, com também nossos policiais militares de Joanópolis, nós temos acompanhado, infelizmente, algumas falas de pessoas que chegaram no município e têm citado muito a questão da segurança de Joanópolis, aí colocando em xeque e colocando aí como se a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo fosse incompetente. Então eu venho nessa tribuna dizer totalmente contrário. Pessoas que acompanham o nosso trabalho, pessoas que realmente estão perto da polícia, a nossa própria população, ela procura com frequência a PM. A PM tem feito também um trabalho ímpar na nossa cidade. Nós somos perto dos policiais, nós temos o contato de cada um. Então, permite, senhor presidente. Vereador, só tomando um pouco do seu tempo aqui, né? Mas nessa época a gente acaba escutando de tudo, e a gente escuta cada balela que a gente que está aqui dentro, que entende de como a máquina pública funciona, né, do nosso orçamento, do que dá para fazer, o que não dá para fazer, a gente acaba escutando tanta balela. Na semana passada eu tive uma discussão praticamente com um candidato a vereador, porque para ele aqui na cidade só ele entende de segurança pública, ele é o único que entende de segurança pública, e nós aqui somos meros otários, então, né? E nessa discussão, onde ele mostrou disse, né, que em 222 municípios do estado de São Paulo, 222 municípios contam com a guarda municipal. E por que Joanópolis não conta? Mas aí a gente tem que verificar uma coisa. Quais as características dessa cidade, o que elas têm de igual, né, a Joanópolis, o que assemelha elas a Joanópolis, o orçamento é igual, o tamanho da cidade é igual, como é que está funcionando determinada cidade. E aí, para complementar, esse entendedor de segurança pública que está chegando para fazer diversas promessas aqui para a população, primeiramente, que ele diz que vai criar a guarda municipal aqui na cidade. Eu nunca vi vereador criar nada, né? Mas primeiramente ele diz que vai criar a guarda municipal, sendo que nossa guarda municipal já é criada desde 2011. E outra coisa, ele diz que para a gente implementar uma guarda municipal aqui na cidade, basta nós fazermos, vereador, uma conta rasa. Alguém já viu fazer conta rasa em administração pública? Então, o que eu queria deixar para a população aí é que tome cuidado com esses falsos vendedores de sonhos aí. Primeiramente, a nossa guarda já é criada. A gente tem que implantar ela agora no município, mas implantar desde que o nosso orçamento permita. A gente tem que ter uma responsabilidade com o orçamento público. E agora, fazer conta rasa em administração pública, a gente já vê aí o despreparo, começando por essa fala, né, vereador? Obrigado pela parte. Imagina, senhor presidente, nós falamos com causa porque realmente nós vivemos no município. Então nós temos dados, né? Eu peguei aqui uns relatos sobre os anos de 2023 e 2024, né, sobre algumas operações que foram feitas ali em conjunto, Polícia Civil com Polícia Militar. Na nossa cidade veio pessoas que são de Guarulhos, que estavam tentando aí entrar em Joanópolis e formar aí uma facção criminosa. E montar uma base aqui para estarem realmente cuidando dessa questão de drogas, venda de drogas, tráfico. Então, a nossa PM, nós temos que tirar o chapéu porque nós temos uma PM forte e valente. E então, inclusive, já foram homenageados diversas vezes aqui na nossa Câmara por atuações que fizeram. E uma dessas que eu vou citar foi quando colocaram esses grupos, né, e essas pessoas que vieram de Guarulhos para estarem aqui em Joanópolis, querendo tomar conta aí de Joanópolis, mas aqui não tem vez, aqui não tem boca. Porque aqui quem ousar se levantar contra a segurança da nossa cidade, nós temos pessoas, nós temos profissionais
capacitados, pessoas realmente que trabalham pela segurança dessa cidade. Então foram aí realizadas várias realizações de operação especial, foram feitas abordagens, onde esse delito foi combatido, e essas pessoas aí foram presas em grandes números, como aí sempre acontece algumas batidas antes do Carnaval, antes das festas de São João, antes do Natal, e realmente é sempre apreendido aí um número de drogas, um número de pessoas são detidas, e a nossa cidade realmente tem caminhado por sempre uma melhor segurança. Então foram instaladas câmeras na cidade, onde nós estivemos conversando com o Dr. Luiz, o delegado nosso, que ele ajudaram, na verdade, a resolver e a identificar, né, essas pessoas. Houve alguns furtos em loja de celular, alguns furtos aí em lojas de outros objetos diversos, né, que é algumas lojinhas menores. Então eles foram identificados, deram flagrante nesses meliantes, eles foram presos. E as nossas reuniões do CONSEG, eu sou o presidente do CONSEG aqui de Joanópolis, nós temos a Silvana, vereadora, que é secretária também, nós temos acompanhado de perto essas ocorrências, trabalhado com números, com dados, e realmente a criminalidade em Joanópolis ela tem diminuído. Então, nós precisamos realmente vir e falar a verdade. Vender como se fosse um falso heroísmo aí, como super-herói da nação e do povo, isso aí não cola. Nós precisamos realmente chegar na base lá, ter a humildade de cumprimentar, de chegar e conversar com o policial militar, saber o que está acontecendo, de vir aqui na delegacia, acompanhar o que vem acontecendo, e realmente as nossas reuniões do CONSEG, elas são abertas para a população, para quem quiser participar, para quem quiser opinar, trazer as demandas, porque realmente é isso que tem que acontecer. Nós precisamos filtrar o máximo que tem que ser feito no município, para que essa insegurança, essa falsa insegurança não possa ser espalhada aí. Porque Joanópolis hoje é sim uma cidade segura, nós sabemos que acontecem sim alguns delitos em todos os lugares, mas vender uma notícia como se Joanópolis fosse insegura, isso aí é uma inverdade. Joanópolis hoje tem grandes policiais, tem pessoas compromissadas e competentes para estar trabalhando por você, cidadão. Nós temos aí uma delegacia da Polícia Civil, um delegado que realmente nos orienta ali nas nossas reuniões no CONSEG, de como nós procedermos em algumas situações. E nossa cidade realmente teve momentos difíceis, mas realmente a criminalidade aqui não tem vez. Nós vamos estar sempre trabalhando em bem comum. Essa Câmara aqui, representada por esses 9 vereadores, tem realmente levantado essa bandeira na questão da segurança, de valorizar esses policiais militares, policiais civis, inclusive já foram homenageados aqui, né, como eu falei algumas vezes. Então deixo aqui o meu total apoio, meu total respeito a essa Constituição, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque realmente vocês fazem um trabalho exemplar, e enquanto pessoas vêm tentar vender essa insegurança em Joanópolis, nós sabemos que nós estamos trabalhando para que ela se torne cada vez mais segura, através de iluminação pública adequada, como foram instalados aí diversos pontos de iluminação de LED na cidade, deixando a cidade mais clara. Em uma das falas do nosso delegado, Dr. Luiz, ele citou que os projetos, né, que para a melhoria da praça e a iluminação, o que entrou primeiro foi para a iluminação, então deixou a nossa praça mais clara, realmente diminuiu muito o número de frequentadores que estavam ali cometendo alguns delitos ou estavam ali para usar entorpecente. Então é isso que tem que fazer. Nós precisamos criticar menos e nós precisamos trabalhar para que cada vez mais Joanópolis cresça, Joanópolis evolua e que nós continuemos aí valorizando esses profissionais, porque são através deles que a nossa cidade ela se torna cada vez mais segura, inclusive a nossa zona rural, né, que houve alguns delitos, alguns furtos aí, mas prontamente a nossa Polícia Militar está à disposição para atender a nossa cidade, a você, cidadão. Então, deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês, um abraço a essa corporação maravilhosa que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a nossa também delegacia da Polícia Civil. Boa noite, senhor presidente. Deus abençoe. Passa a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa.
Boa noite a todos. Bom, vou começar a minha fala aqui com uma frase que o vereador Wellington usa muito. Não existem soluções fáceis para assuntos complexos. Estou pegando esse gancho do que o vereador Fernando Hilário falou aqui, e para dar um recado para a população mesmo, que agora, nessa época, é uma época muito ruim mesmo, porque aparecem uns vendedores de sonhos aí, que realmente não dá para acreditar. É impossível que a população caia, né, nessa ladainha de cada um. Ainda falando de segurança pública aqui, e quero falar para a população, segurança pública é um assunto importante aqui no nosso município, que a gente tem sim que lutar para melhorar cada dia mais. Mas a pessoa chegar no nosso município e falar que o nosso município não tem segurança pública, que o nosso município é isso, nosso município é aquilo, como se o nosso município fosse largado. É largado sim em diversas partes, mas em segurança pública a gente tem que dar valor aos nossos policiais, a gente tem que dar valor à polícia delegada, a gente tem que dar valor nas pessoas que realmente estão trabalhando no CONSEG, que a comunidade sempre está perto para levar essas demandas do município para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, e o trabalho realmente acontece. Voltando no que eu falei ali, um certo candidato a vereador, só para deixar claro aqui para a população, nós como vereadores, nós encontramos diversas limitações aqui no que compete a criar leis. Imagina nós como vereadores criarmos uma guarda municipal, já é algo que não é possível aqui para a gente. E até porque a nossa guarda municipal, ela já foi criada por lei lá em 2011. Então, caros eleitores, cidadão joanopolense, se alguém bater na sua porta com a promessa de que vai criar a guarda municipal, fale para esse cidadão que pelo visto está chegando aí e não está sabendo o que está acontecendo no nosso município. Diga para esse cidadão que a nossa guarda municipal, ela já foi criada. A gente precisa implementar ela aqui no nosso município, a gente precisa implantar ela aqui no nosso município. Só que para implantar, não é simplesmente falar, contrata aí 6 guardas municipais e pronto, vamos soltar eles nas ruas aí. Não é desse jeito. Tem questões orçamentárias, e quando a gente mexe com orçamento, a gente tem que ter responsabilidade, porque não é só a demanda da guarda municipal. O município ela tem uma série de demandas. E onde eu fico mais triste ainda de ver a qualidade dos nossos candidatos, quando esse candidato me disse, em um grupo de WhatsApp ainda, tinha mais pessoas ali vendo a nossa conversa, que para a gente implantar a guarda municipal aqui no nosso município, basta a gente fazer uma conta rasa. Meu Deus, você cidadão, não acredite em falsas promessas. Não acredite. Conta rasa em administração pública é para fundar uma prefeitura, é para fundar uma câmara. Pelo amor de Deus, é para fundar uma cidade. Não existe conta rasa em nada. Nem para você comprar o café da manhã para uma escola. Nem para você comprar o café da manhã para os servidores. Não dá para fazer conta rasa em administração pública. Se você for comprar uma agulha, não dá para fazer conta rasa na administração pública. Então, esse cidadão, esse candidato a vereador, que falou que basta fazer uma conta rasa para implantar no nosso município a guarda municipal, sendo que ele sempre posta que ele sim é o único que entende de segurança pública e que vai chegar para revolucionar a nossa cidade. Me perdoe, conta rasa, cidadão, volta a fazer sua faculdade de direito aí, que o senhor disse que é o mestre no direito, então volta a fazer sua faculdade aí, que o senhor não aprendeu nada referente à administração pública. Bom, o que eu gostaria de falar aqui também, ainda em relação à Comissão de Finanças e Orçamento, eu vou dar uma apertada na comissão por esses dias, tanto na parte do requerimento que entrou hoje, né, que a gente vai ter a resposta daqui a uns dias, a indicação sobre o plano odontológico dos funcionários públicos, e uma outra questão também, onde a comissão deveria apresentar um relatório trimestral para a gente, e isso não está acontecendo. Vou fazer um requerimento também de uma denúncia, que se eu não me engano foi o vereador William que fez, em relação aos uniformes escolares, foi o senhor, né, vereador? Que já está no Tribunal de Contas, e a gente precisa averiguar também aqui, via requerimento,
Isso, do material escolar e dos uniformes escolares, que é indícios, né, de superfaturamento aí dessas compras. Então, vou estar protocolando esse requerimento aí para a gente buscar respostas e entender o porquê mesmo desse valor tão alto, tanto para os materiais quanto para os uniformes, e também aí para acompanhar tanto a resposta que virá do Poder Executivo, quanto do que virá do Tribunal de Contas. Então, essa é a nossa função fiscalizadora. No mais, deixo uma mensagem aí para o pessoal de boa semana e que Deus nos abençoe nessa trajetória, porque esses dias aí não têm sido fáceis. Deus abençoe a todos. Retorna à presidência a nova vereadora Geisa. Com a palavra, Teacher Luiz. Boa noite a todos novamente, nobre presidente, nobres vereadores, público que nos acompanham. Realmente esse requerimento sobre o odontológico, né, essa indicação, veio uma resposta que não foi adequada, então eu gostaria de pedir para a presidente, quando vier a resposta, que me passe também, para que a gente possa discutir sobre esse plano que, infelizmente, está descontando dos funcionários, né, que aderiram, e não existe, né, o plano está indisponível. Também houve aí algumas, por exemplo, no último concurso, nós tivemos inscrições aí para engenheiro, e o cargo de engenheiro depois foi cancelado. E algumas pessoas que fizeram a inscrição estão me pedindo que não foram ressarcidas. Então, eu acredito que alguém no gabinete deve responder isso, né? Porque se não houve o concurso, se não houve a prova, tem que ressarcir as pessoas que pagaram a inscrição. Eu queria falar um pouquinho da quadra de beach tênis, né? Que eu conto aí com a Silvana, conto com a Paty, com Eduarda, João Gabriel, né, o pessoal que está lá embaixo, a Luciana. E a gente sabe que ali vai ser um local, né, muito importante. Eu estava domingo lá, enquanto havia um jogo de futebol, né, dos adultos. As crianças estavam brincando lá na areia, né, e a gente percebe que aquele espaço, e ainda temos uma cobrança, Silvana, de talvez fechar, né, por conta dos animais que podem fazer uso daquela areia. Então, isso vai se tornar um lugar inapropriado para a prática de esportes. Mas agradecer o prefeito, né, agradecer o Ronaldo, né, que estava à frente também do projeto, que está saindo. Né, nós vamos estar fiscalizando para ver se está tudo ok. Né, a Silvana, que entende bastante dessa área, o Fernando, né, que gostaria de até pedir para vocês que deem uma passadinha lá para ver se está de acordo como deve ser. Então, nós teremos aí uma quadra, né, de beach tênis, uma quadra de vôlei, dá para colocar as traves, eu acredito, vai ter a caixa de areia, né, a entrada para a caixa de areia. Então, isso vai agregar, né, naquele espaço, mesmo com as pessoas, assim que, como disse o nobre vereador Fernando, tem aquele sentimento pelo campo, né, aquele amor, mas eu acredito que elas já estão se habituando já, né? Eu vi o jogo, não tinha problema nenhum. Gostaria de falar também de um projeto, né, que a gente está cogitando aí na internet, né, e já foi dito até pelo Fernando Hilário, né, pelo nobre vereador, que é a estrada Mané Soldado. As pessoas não estão acreditando que a estrada vai sair, né? Porque ela já veio lá em uma outra época, em outras administrações, realmente não havia verba, não havia projeto. Hoje a gente sabe que existem algumas questões, né, ambientais que estão retardando que ela comece. E também agora não podemos começar. Mas acreditem, né, já foi falado até na live aí do nobre Fernando, né, junto com o prefeito, que aquela estrada ela vai sair. E aquilo vai beneficiar muita gente. Principalmente
os trabalhadores, né, que vão para a Extrema e que vêm de lá para cá também, que não impede, e também a questão do turismo, né? A gente sabe que Extrema e Joanópolis há um fluxo de turistas para lá e para cá. Então será muito importante quando esse asfalto sair. Vamos aguardar aí a questão acho que são as araucárias que estão no meio do caminho, e vamos ver o que vai ser resolvido. As pessoas vêm falando muito, e eu já fiz algumas solicitações aqui, para cursos profissionalizantes, né? A gente sabe da importância do jovem hoje, né? Ouvimos aqui a fala sobre a segurança, e não tem coisa melhor, né, para evitar a violência, para diminuir o problema da criminalidade, do uso de drogas, quando esse jovem sai aqui do Coronel e vai para um curso profissionalizante. Um curso onde ele vai aprender serviços de pedreiro, né, serviço de eletricidade, serviço de pintura de parede, etc. E ele vai depois tocar sua vida, né? Eu lembro a época que eu lecionei para o Kleber, da marcenaria, até então foi o Celso Nogueira, né, que trouxe esse curso, e a gente tivemos alguns alunos, né, não foram muitos, porque naquela época os jovens não acreditavam que podiam fazer, e o Kleber foi um deles que acreditou, e que através de um curso profissionalizante oferecido pelo Instituto Paula Souza, ele hoje é um excelente profissional aí, e que contratou um monte de outros e que formou também. Então, esses cursos profissionalizantes são extremamente importantes, e eles provavelmente, né, quando você tira o jovem da rua, coloca ele para aprender algo, você automaticamente diminui a questão da violência. E eu também gostaria de falar, lá eu vi o nobre vereador Wellington lá no Pub Truck, acho que houve uma solicitação lá para fazer a limpeza, né? Eu estava com medo de alguém atear o fogo lá, e naquele monte de folha seca ia ser um problema, né? Os vizinhos estão, ainda alguns estão muito chateados, outros gostaram, mas a gente precisa ficar de olho ali na questão da limpeza. Eu não sei se no projeto, pelo que foi dito aqui à época, o projeto iria contemplar fechar aquele espaço, né, para que não ficasse um espaço aberto. Eu acredito que, pelo que eu estou vendo, não vai ser fechado aquele espaço. Não, né? Não vai ser. Não tem no projeto? Então, quando a gente falou aqui, a gente até cobrou que teria que ser, né? Mas os banheiros estão lá, então a gente espera que a administração, né, e eles fizeram isso essa semana, acho que foi ontem, ou anteontem eu vi, acho que foi ontem. Parabenizar porque foi feita a limpeza do local. Por hoje é só, boa noite. Com a palavra a nova vereadora Silvana. Bom, é uma época que a gente fala muito sobre as eleições, né? Acho importante, então, a gente intensificar aqui qual que é o papel do vereador, né? Então, no dia 6 de outubro, a gente vai concorrer às eleições. Nós temos 9 cadeiras para serem preenchidas aqui, né? E aí, eu tenho que falar, igual a Lara Mesquita, que é uma especialista da área, ela fala sobre o papel do vereador. Ela é da Faculdade Getúlio Vargas, super bem conceituada, e ela trabalha em cima do nosso papel, né? Então, vamos lá. Vou falar um pouco das falas dela. Que o vereador, assim como os deputados federais e estaduais, tem 2 grandes funções. Uma é produzir as leis, seja propondo novas legislações, seja recebendo as propostas de lei que o prefeito envia, discutindo e talvez aperfeiçoando essas. O outro papel do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo.
Um dos grandes problemas que eu vejo aqui no nosso município é que a gente tem dificuldade da fiscalização, porque essa fiscalização tem que ser formada através das comissões. Como a gente acabou de falar, a gente está com um projeto do Mirante do Juquitão, passando pela Comissão de Finanças e Orçamento no nosso município, né? Então, não é algo tão simples. A gente precisa entender, trabalhar em cima desse projeto, estudar e conseguir ir atrás do que realmente o Poder Executivo está fazendo no nosso município. Para isso, não é qualquer pessoa que pode estar atuando dentro do processo legislativo, porque demanda de uma série de responsabilidades e uma série de desenvolvimento para que isso aconteça de forma precisa. Nós 9 aqui, um tem mais facilidade, um menos, né? Mas a gente fez, durante esses 4 anos, uma legislação muito bem apurada. Por incrível que pareça, que algumas pessoas não reconheçam fora daqui. Por quê? Porque pensar no vereador sozinho, ele não pode garantir nada, né? O Poder Executivo, ele tem um papel fundamental para executar os serviços, que a gente determina através das leis. E existe uma fiscalização, que é uma fiscalização externa, que vê se as coisas também estão acontecendo de acordo com as leis, se as leis estão sendo aplicadas no município. E a gente tem pouquíssimos fiscalizadores fora da Câmara. Mas o que eu quero falar para a população é que é o seguinte: vocês podem bater de porta em porta de qualquer vereador. E até nos que vocês não votaram, até porque o voto, ele é secreto. O vereador não precisa saber que você votou, deixou de votar nele. Mas ele exige, vocês podem exigir um papel muito forte, que é saber das informações do que está acontecendo no Poder Executivo. E achar que a gente só está agora, depois de 4 anos nas ruas, é um pouco desagradável para nós vereadores, porque nós ficamos aqui durante 4 anos, praticamente, trabalhando arduamente. E não teve um reconhecimento porque a população não se manteve informada dos nossos trabalhos, né? Alguns prestaram contas, outros expunham os seus trabalhos, mas não necessariamente a gente é obrigado a prestar essas contas, se a população não exige isso de nós. Então, eu gostaria de pontuar que vocês fossem atrás e soubessem o que nós fizemos, e se vale a pena reeleger cada um de nós que estamos aqui, ou se vale a pena trazer novas possibilidades. Pensem bem no poder e na responsabilidade que é estar sentado nessas cadeiras aqui. Exige muito conhecimento e muito discernimento para desenvolver e para gerar um futuro mais digno e mais próspero para os nossos munícipes. Então, não achem que o vereador é aquele que faz um benefício próprio para cada um de vocês. Pensem em políticas públicas, que trabalham num todo. Eu queria agradecer e também falar a respeito da explanação inicial, que eu conversei com a secretária de Esportes, e se as pessoas que querem prestar um serviço para a prefeitura, eles têm sim que passar por um processo licitatório. Por essa gestão, não tem como ser um recurso direto da prefeitura para uma entidade privada, porque isso gera... tem até um termo, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque às vezes a gente se perde, né? Gera um termo, na verdade, de privilégio, né? Então, se você privilegiar uma só empresa, você não passar pelo processo licitatório, você está dando esse privilégio para uma empresa só. E isso não pode acontecer. Obrigada. Passaremos agora a ordem do dia. Projeto de lei número 22 de 2024.
Geisa Mirelli Fernando de Lara. Dispôs sobre a obrigatoriedade de afixar em repartições de saúde pública municipal e nas escolas municipais informativos sobre leis federais, estaduais e municipais que tratem dos direitos das pessoas com deficiência. Passaremos agora à segunda discussão do projeto. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto está em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. 7, né? 7 votos. Passaremos agora às considerações finais. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Com a palavra, a nova vereador professor Luiz. Com a palavra, a nova vereadora Silvana. Com a palavra, a nova vereador Feinho. 4 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Só quero deixar registrado aqui a gratidão que eu tenho aqui pela segurança pública do nosso município, porque é um orgulho muito grande para mim ter a cidade de Joanópolis que nós temos, e daqui saiu 5 delegados da nossa cidade, que eles foram trabalhar na regional, trabalham para fora daqui, mas tem família aqui. Que nem o Fernando Hilário, vereadores que falaram aqui da segurança aqui. Para mim, a segurança pública aqui do nosso município é de primeiro mundo. Porque essas pessoas, eles saem trabalhar para fora, mas eles deixam seus familiares aqui em Joanópolis e têm um maior carinho por todos nós. Tanto pelos familiares dele, como para nós aqui, que eles dão uma maior atenção. Graças ao bom Deus, que nem o vereador Fernando Hilário falou, tentar fazer várias vezes, tentar dominar Joanópolis, mas não vão conseguir, por causa que aqui, para mim, é uma cidade de delegado, porque, com o maior respeito a todos, eu estou muito feliz por ter essa família Tucci aí no nosso município, que olha por todos nós. São essas minhas palavras, muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o novo vereador Wellington. Bom, pessoal, só para arrematar a minha fala, que eu não consegui concluir aquela hora, esqueci de um ponto. É um ponto bastante interessante, que a gente fala aqui da democracia relativa que a gente vive no nosso país. É um pouco de essa relatividade está indo para todos os lugares. Nesses 2 vídeos dessa candidata, ela não se justificou porque do silêncio, se calou, né? Ela em nenhum momento justificou o motivo de ter ficado calada durante 4 anos. E ela me chamou de machista. Achei bem bacana isso, essa parte. Alguns meses atrás, essa candidata estava presente nessa sessão de Câmara e ela presenciou algo que nós não vimos aqui, pelo menos nesse mandato. A presidente da Câmara, a Geisa, ela foi ofendida aqui, presidindo a Câmara, por um munícipe que estava participando da sessão, com uma palavra que eu não posso reproduzir aqui, mas um palavrão da pior espécie possível. Gritou e ela apenas sorriu. Essa pessoa que me chamou de machista. Ela estava presente aqui na sessão, ela sorriu, e o que eu achei engraçado, né, presidente? Em nenhum momento essa candidata fez um vídeo de apoio para a Geisa. Geisa, somos mulheres, estamos unidas, você, a presidente da Câmara mais jovem da história, mulher, Então é um discurso patético dela, mas que cola, cara. Você acredita que cola? Tem pessoas que estão falando, não, a força da mulher. Concordo, tem que ter a força da mulher, tanto que a pessoa que eu mais fiz projetos juntos dessa Câmara aqui foi a Geisa. Permito a parte com todo prazer, presidente. Exatamente, vereador. Pelo contrário, ela fez recentemente um vídeo
falando sobre os gastos da Câmara e falando que, como se eu não tivesse fazendo aqui uma gestão transparente, como se eu tivesse gastando com bobagens aqui, pelo fato de no ano passado eu devolver pouco dinheiro para a Prefeitura. Só que aí eu falo, como eu já falei aqui na minha primeira fala, aqui em tribuna, a gente tem que ver o nível dos candidatos. Porque nós, como presidente, eu como presidente da Câmara e outros presidentes que passarem por aqui, têm a obrigação de devolver pouco do 10º ou nada do nosso do 10º. Porque já é um apontamento do Tribunal de Contas. E o senhor sabe para que é isso, né, vereador? É para evitar, sabe o quê? Rachadinha. Então, eu estou fazendo uma gestão aqui transparente e muito responsável. Esse ano, se eu puder, eu vou devolver R$1. Eu quero gastar com a Câmara, com a nossa estrutura, fazendo o melhor para os vereadores e para que a gente possa receber a população aqui na Câmara. Nós não tínhamos o ar-condicionado aqui e quando essa Câmara estava cheia, era um calor absurdo. Hoje nós temos o ar-condicionado, são coisas pequenas, mas que fazem diferença para quem realmente trabalha e está aqui todo dia, né, vereador? Então, atrás do computador fica muito fácil mesmo. Mas aí eu queria falar, né, se essa candidata vereadora, ela não sabe que já é um apontamento do Tribunal de Contas, essa questão da devolução do dinheiro no final do ano, ela não está apta para estar aqui. Ou será que ela apoia a rachadinha? Maravilha, presidente. Geisa, como a gente sempre falou aqui, fui para Brasília com a Geisa, rodamos tanto com a Geisa, e naquele dia que a Geisa foi ofendida aqui na sua posição de presidente, eu fui um dos primeiros a me manifestar contrário, manifestei naquela sessão, manifestei na outra sessão, sempre enfatizei isso daí, o respeito para qualquer pessoa que seja. Mas sabe que aquelas justificativas, sabe, que tentam trazer a população para o lado dela sem argumento algum? E eu quero retomar a minha última fala na última sessão, que é o seguinte: eu estou aqui, Silvia Navarro, agora quero mandar um recado direto para você, falando seu nome. Eu quero fazer um debate com você. Vamos debater ideias, vamos debater propostas, vamos debater tudo o que você tem para propor para o município. Vamos ver se você tem algo para propor mesmo, a não ser que não seja ódio, que não seja apontar o dedo para quem está trabalhando aqui dia após dia e não fica na casa administrando herança. Então eu te desafio, vamos fazer um debate ao vivo. Quero ver se você consegue trazer as suas propostas ou ideias, ou vai ser apenas agressividade, que é o que você faz nesses últimos anos, que é disseminar o ódio para a população, incitar indiferença, tentar dividir as pessoas, dividir a população, segregar um lado homem, outro lado mulher, um lado direito, outro lado esquerdo. A gente não está aqui para dividir ninguém, a gente está aqui para união. E isso eu quero mostrar para a população e desmascarar você. Fica o meu convite, mostra o vidinho na rede social lá, Pavão. Com a palavra, o novo vereador William. Com a palavra, o novo vereador Alexandre. Com a palavra, o novo vereador Fernando Abrimão. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h44. E convoco os senhores vereadores para a 24ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 1/10/2024. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.